curtas brasileiros em VOD e também sendo produzidos por essas plataformas. Isso já acontece em outros países. Se vocês entrarem no catálogo da Netflix, tem curtas, inclusive curtas que concorreram ao Oscar no Netflix. Nos Estados Unidos e na Europa, a duração do curta-metragem não é 15 minutos, igual determina a Ancine aqui, é maior. Inclusive, tem festivais da Europa que aceitam curtas de até 45 minutos, né, que aqui seria o nosso média. E na Netflix eu vi que eles têm curtas assim, que duram mais ou menos 30, 35 minutos. Não só americanos, de outros países também. E o Brasil tem uma excelente tradição de curta-metragem. É conhecido lá fora por seus curta-metragens também. Então eu realmente vejo que há esse caminho dentro do VOD. E por isso é tão importante esse assunto agora no Congresso da Regulamentação do VOD. Talvez seja pauta. Claro que a gente está aí num período muito difícil, que cada dia surge uma notícia nova e a estratégia é mesmo essa, de confundir a gente, não saber muito bem qual que é a luta que tem que ser a da semana, né? Nem diz a luta do ano, daquele momento. Mas se fosse para dizer uma luta assim, para a gente encampar, é assim a regulamentação do VOD, porque isso influencia demais, inclusive na lei da TV por assinatura, em tudo. Todo esse calço que permitiu esse boom no nosso audiovisual, desde a lei da TV paga, tá, assim, imaginem assim, é o que eu brinco, assim, é um castelo de cartas mesmo. Essa é a nossa situação dentro do Congresso hoje. E a API tem articulado bastante nesse sentido politicamente, e o curta sempre esteve na pauta da API. Quando digo sempre, é sempre, porque isso é também o nascimento da API. Ano passado, a gente estava aí sob o domínio do Christian de Castro, do Ancine, presidente do Ancine, e Sérgio Saleitão, e houve uma mudança nos critérios de admissibilidade dos projetos para pleitear recursos, onde os curtas foram desconsiderados. E isso foi muito grave, porque de repente valia mais ter um longa-metragem X exibido numa sala Y do que um curta que, sei lá, ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Era esse o nível de disparate em relação ao curta. Isso mobilizou muito a gente, principalmente os pequenos produtores, né? Principalmente nós curta-metragistas que estamos aí com outros projetos, não só de longa, mas de série também. A gente ficou de repente sem currículo. Gente aí com uma carreira lindíssima em curta-metragem que não valia um ponto no edital. Esse foi um dos motores assim para surgir a API, dentre outras mudanças, né, de critérios para esses editais, porque de repente se inseriu dentro da nossa agência uma política muito liberal, muito mais voltada ao mercado, com uma suposta visão de mercado também, que na minha avaliação não é a correta visão de mercado. Porque é óbvio que a gente pensa em mercado, a gente vive disso, mas era um viés muito diferente do que a maioria das produtoras do Brasil querem. Porque na Ancine a gente tem uma classificação de nível, né, das produtoras. A API majoritariamente até nível 3, então do 0 ao 3. E o que determina o nível das produtoras são as obras, né? Longa, tantos pontos, tal. Você vai subindo de nível, você vai registrando as obras e subindo de nível. E aproximadamente 90% das produtoras do Brasil é até nível 3. Então uma mudança dessa impacta numa grande parte da cadeia produtiva do Brasil, do audiovisual. Nesse contexto surge a API, e é muito lindo estar aqui no festival e ver os filmes das empresas que estão na API.
Eu comparo assim a nossa entidade muito, inclusive, com a ABD lá atrás, assim, né? A ABD nacional está inativa, mas tem ABDs regionais fortíssimas. A ABD, Associação Brasileira dos Documentaristas e Curta-Metragistas, ou do Brasil, né, no final. E não à toa existe essa afinidade mesmo entre a API e as ABDs. E o curta, foi citado aqui os canais, né, de TV. Já há bastante tempo tem se tentado inserir iTunes Store, já teve experiência com curta-metragem, outras plataformas, né. Eu acho interessante também explorar ambientes assim mais fora da caixa, assim. Posso falar, sou da API, mas também atuo bastante regionalmente em políticas lá. A gente está com um projeto para a exibição de curta-metragem nos postos de saúde da capital. Sempre tem uma televisão que fica passando nada, então por que não passar, não usar isso de janela também? Já teve projetos muito bons de curta no metrô também. CIA Aérea, né, tem venda de curta-metragem para companhias aéreas. E se tu for ver, é muito mais sedutor tu sentar e assistir uma curta-metragem no avião, dormir, enfim, do que um longa. Até quando foi mencionada aqui a lei do curta, até fui dar uma procurada, né, porque até, às vezes, voltar a memória, assim, é verdade, o que está acontecendo com a lei do curta, inclusive, né? A lei do curta, a questão é que carece de regulamentação, mas teoricamente ela está ativa. A ABD do Rio Grande do Sul tem uma história com a lei do curta, né, de ser obrigado a fazer uma última sessão. Acho que os filmes nunca foram exibidos, né? Pagaram, mas nunca foram exibidos. Que era isso, que era a exibição de curta-metragem nacional antes de cada filme estrangeiro. Mas veja, a gente não consegue nem aplicar a lei da cota de tela, né? Hoje, assim, até agora a gente está, mas pro longa, mas enfim, até agora a gente está com uma questão que não saiu da Casa Civil a lei da cota de tela, que reserva uma certa quantidade de salas, né, para o filme brasileiro. E isso que tu falaste da quantidade de salas, realmente aumentou o número de salas, mas é pouquíssimo, é muito pequeno o nosso parque exibidor. A gente tem metade das salas do México. Aqui foi 3.000 e poucas, né? O México tem 7.000 salas. E aí, realmente é complicado. Já tivemos, assim, muito forte no Brasil a rede de cineclubismo, que foi muito importante para o curta-metragem, muito importante. Meu estado tem uma rede ainda bem forte de cineclubismo. Houve uma retomada, desde 2016. Está retomando. Os pontos de cultura. E essa questão de ser um território de experimentação, também, assim, o curta-metragem ele nos dá essa oportunidade, mas eu não vejo como se fosse assim, uma questão de que tem pouco dinheiro, vou experimentar, como muita gente acaba pensando. Eu vejo pelo desafio que é se trabalhar uma narrativa ou uma não narrativa que seja nesse espaço, vou usar o espaço determinado pela Ancine, de 15 minutos. É muito desafiador. Então, eu acho que a gente tem que pensar no curto, assim, quando for criar, a partir do desafio imposto pelo formato, pelo que é o curta-metragem. E não porque é minha primeira vez, ou estou aprendendo, ou sou estudante, ou estou com falta de dinheiro para fazer um curta. Eu acho que não, eu acho que é fazer o caminho inverso. E também a gente tem visto uma tendência de se fazer longas com vários curtos, né, as antologias, assim. Vamos falar aí de um sucesso absoluto que foi o Relatos Selvagens, na Argentina, que fez uma permanência histórica nas salas de cinema da Argentina. E também, se for ver, né, trabalha o
curta num formato de longa-metragem, né? São várias histórias unidas, claro, por um conceito, mas são curtas. Aqui a gente teve algumas experiências também, e tem um longa-metragem que eu gosto de citar, que é Paraibano, Nó do Diabo, que além de tudo é cinema de gênero, que eu adoro, de terror. Fábulas Negras também. Fábulas Negras, 3 Histórias Estranhas. Você vê como no cinema de terror existe essa tendência, assim, de fazer essas antologias, até no exterior, inclusive. Mas são tantas, e só para falar assim, algumas possibilidades assim, que a gente tem para curta-metragem, sabe? E quanto aos festivais, particularmente me encantam os festivais descentralizados, não só nas capitais, mas no interior dos estados, porque isso é formação de público. E me encanta muito festivais como este aqui e outros tantos que tem a mostra infantil junto, porque isso é fundamental, né? Num momento em que há uma tendência à idiotização, eu estou cuidando das palavras aqui que o Felipe está gravando, uma tendência à idiotização das gerações, ter esse espaço de formação de público como se fosse uma missão, assim, para nós que trabalhamos com isso, né, para quem realiza festivais, porque são essas as pessoas que são o cinema brasileiro. Agora, a gente já está passando. Eu sou nova e eu já penso assim, que a gente tem que olhar para o futuro mesmo. E espero, em breve, poder ter muito mais acesso à curta-metragem do que é hoje. Bom, eu vou relatar um pouco da experiência da Paraíba e também falar um pouco, tem alguns estudantes, né, a maioria é profissional aqui, né, de cinema, o pessoal que está frequentando o Festival de Pessoas Curtas. O cinema surgiu curta e não desapareceu depois que o longa se impôs, o principal formato, né? Então, 7 anos depois dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, né, Méliès faz um curta de 10, 12 minutos, né? Inclusive já fazia montagem, embora não fosse a montagem era colando uma cena atrás da outra, né? Mas tinha montagem interna que muitos historiadores não consideraram. Ele fazia montagem interna para fazer suas trucagens, né? Para a cena, inserir elementos na cena e tal. Depois de Griffith e todo mundo dos anos 10, os longas metragens e tudo isso longuíssimo, né? O Nascimento da Nação. Os anos 20 foram marcados por curtas metragens, né? O pessoal das vanguardas faziam filmes curtíssimos, né? Essas caixas aí, DVDs e antologia dos filmes do pessoal da vanguarda europeia, né? Dos anos 20. E depois, aí vem, desde os anos 30, cinema sonoro e tudo, continuou Charles Chaplin, Buster Keaton e outros diretores fazendo curtas. Aí eu não tenho informação certa se eles juntavam 4 curtas para exibir uma sessão, mas as séries de cinema, que eram exibidas também eram de 25, 35 minutos, né? Então o curta não desapareceu, então é possível a gente ter uma sessão só de curta sempre. O Cine Banguê, que é um cinema da Fundação do Estado, lá na Paraíba, um filme numa sala novíssima, 2 anos, exibe DCP e tal. Tem uma sessão na quarta-feira de curtas, toda a sessão de curtas, faz curtas locais, mostras de diretores consagrados, Agnes Varda e outros já foram feitas. Então, os curtas da Paraíba também são lançados lá, quando o pessoal estreia, escolhe o local para lançar a curta. As redes de cinema já abriram, as 2 que existem lá, já abriram espaço para lançar, já lancei curta meu, só a sessão do curta, com 2, uma repetição, um público enorme, porque como é da cidade, todo mundo vai e tal. Então, um espaço, mas assim, o festival de cinema, para mim, é o espaço mais interessante. Não existe coisa mais prazerosa do que você ver esse filme numa tela grande, uma plateia junto e tal, né? Eu acho super importante todas as plataformas que têm surgido e tudo, mas eu acho que foi Ivan que falou na entrevista que o filme, ele sem passar por um festival, assim, que é o seu principal difusor, né, a mídia mais importante, gratuita, né, porque você está o nome no catálogo,
matérias em jornais e tudo mais. Então você tem imagina, essa plateia de 40 pessoas, se você exibir um curta aqui, é um multiplicador quando chega nas plataformas. Outra coisa que o Ivan falou interessante depois que chega às plataformas, aí tem uma durabilidade lá, né? Mas os festivais são importantes. Eu estava aqui elencando a quantidade de festivais que a gente tem feitas de forma na garra, com pessoas que jovens cineastas, nas cidades bem pequenas do interior da Paraíba, que os pontos de cultura foram super importantes para o surgimento desses cineclubes, né? E desses festivais, porque já tem uma produção, essa formação que a universidade faz através de cineastas que vão lá para o interior formando esses jovens, né, em lugares bem pequenos, e depois saem filmes que têm repercussão nacional. Eu quero dar o exemplo de Ramon Batista, um menino que mora no sítio, né, é super conectado, mora no sítio, se apaixonou, fez essa formação de cinema, já tinha vontade, e fez filme que ganhou o prêmio do Itamaraty, e sempre tratando de temas locais. Também uma questão que eu coloquei para pontuar, a importância do curta, porque normalmente os Revelões Brasis foi também um projeto muito importante, né, que as pessoas pudessem falar de sua realidade, né? Então, por exemplo, Ramon fala das coisas. Ele fez um filme sobre um cemitério abandonado que foi de uma peste que teve no início do século, na Paraíba, meados, e que ele, cemitériozinho lá sem estrutura nenhuma, só as cruzes no meio da caatinga. E ele usou o avô dele, né, narrando essa história. E esse filme ganhou um prêmio do Itamaraty, na Mostra de São Paulo. Né? Então, todos os filmes dele, ele agora fez um filme chamado, ele sempre trabalhava com o tema da ecologia, com aquela região. Ele fez um filme chamado Seiva, e acho que foi para Tiradentes, está na Mostra. Os filmes dele tem. E é um menino assim, não é analfabeto que ele lê, tal, mas assim, ele super vive no local, não sai de lá, só vai para festival, só sai para ir para festival. E fala dos temas, né? Como é importante o curto para você difundir a cultura local, né? Então tem assim, a gente recebeu elencando, tem 7 festivais que existem na Paraíba, no interior, alguns incentivos, tal como o Festival Ruanda, que é o que acontece em João Pessoa, e o Comunicurtas, que surgiu dentro da universidade, existe ainda, e um restante de pequenos festivais no interior, nas cidades pequenas, que são realizados pela vontade dos jovens que se organizam e promovem, né? E que, como é fácil com a difusão hoje nas redes sociais, como é fácil conseguir inscrições, né? Tem que fazer uma seleção mesmo. E tantos filmes as pessoas mandam do Rio Grande do Sul, São Paulo, inclusive vão, né? Conta própria, porque quer conhecer. Juripiranga, uma cidade, um festival que chama Cine Paraíso. O pessoal de São Paulo vai, chega lá, manda o filme e diz, olha, tem onde colocar vocês. Só. E eles só vêm de conta própria porque quer aproveitar para conhecer, trocar experiências. Isso é muito importante, né? O festival é a principal janela para depois jogar nas plataformas aí que existem, essas coisas porque não existe coisa melhor que você sentir a reação do público, perceber, saber conversar com o público, tudo isso. Bom, tem os intercâmbios nos canais que você cria nas redes sociais, né? Mas não é a mesma coisa, né? Bom, é isso. Depois, em relação a passar, a gente ficar falando de festival e depois outros pontos a gente pode discutir. Tá. Bom, pessoal, então eu, na verdade, assim, eu não trabalho com produção, né? Já falei disso na minha apresentação, então eu quero abordar essa questão a partir de um outro aspecto que eu acho que é muito importante e a partir da minha visão, né, como programador, né, que estive associado tanto tempo a esse projeto que eu falei inicialmente, que é o Curta nas Telas, que foi uma resposta que a classe, junto com o poder público municipal, deu ao não cumprimento da lei do curta, né? Porque a lei do curta, ela existe, ela não é aplicada, os exibidores dizem que se alguém insistir eles entram com uma liminar e a rigor ela não era cumprida. Então, lá em 96, né, em Porto Alegre, a classe sentou com a prefeitura na época, né, foi a primeira administração do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, foi uma série de gestões históricas assim para a cidade, especialmente em relação à questão das políticas
públicas na área da cultura, né? Foi realmente um trabalho bem revolucionário. Se conseguiu chamar para uma mesa o sindicato dos exibidores e criar um projeto que fosse uma alternativa para a exibição dos curtas-metragens brasileiros em salas comerciais, não em circuito alternativo, né? Então, se chegou a um formato que era um edital público, né? Se fazia um chamamento nacional, né? Se selecionavam esses curtas e cada curta era exibido durante 2 semanas numa sala, em formato, em sistema de rodízio. Então, não eram todas as salas que exibiam ao mesmo tempo, porque os exibidores, claro que eles não queriam isso, mas eles concordaram que eles entrariam nesse sistema de rodízio, né? Então, durante 2 semanas, o cinema X exibiria ao longo de 2 semanas um curta. E quem remunerava era a prefeitura, né? Então, a Secretaria Municipal de Cultura tinha uma dotação orçamentária para esse projeto e os curtas eram exibidos. Bom, é um projeto que durou, como eu falei no início, 18 anos, foram exibidos cerca de 300 curtas, né? Até acho que aqui deve ter, não nessa sala, né? Mas no festival, realizadores que exibiram os seus curtas nesse projeto. Então o César, não? Ai, desculpa. Não, o César Cabral está aí, né? Ah, ele também, tá. Ele exibiu um curta dele que eu lembro. Bom, o projeto acabou, né? Quando ele acabou em 2014, a remuneração que a gente estava pagando na época era R$ 1.500 por exibição. Por que o projeto acabou? Além de ser já uma outra gestão, não era mais a gestão do Partido dos Trabalhadores, mas a gestão seguinte, que era uma coligação PMDB-PDT, continuou fazendo. Mas foi bem aquela fase da transição do digital, do 35 para o digital. E a gente não tinha mais curtas, havia curtas em 35, né? Havia muitos curtas digitais, mas não curtas digitais com cópia em DCP. Então a gente não tinha mais como exibir os filmes. Então, como era para o circuito comercial, tinha que ser DCP, né? DCP 2K. Né? E os produtores não tinham condições de produzir os filmes nesse formato. E aí a gente fez um último edital em 2014 que foi muito difícil de selecionar, né? A gente também tinha um acerto com os exibidores que os curtas tinham que ter no máximo 15 minutos de duração. E como a lei do curta também não era cumprida, cada vez era mais difícil de encontrar bons curtas com até 15 minutos de duração. Os curtas todos tinham 20 minutos, alguns 25 minutos. Então era impossível, né, de conseguir uma seleção bacana. Assim. Então o projeto infelizmente acabou, mas ele durou bastante tempo, né? Acho que 18 anos é um tempo bem significativo. Quando o projeto fez 15 anos, a gente fez uma super festa, lançamos um DVD duplo com um monte de curtas e realmente foi muito bacana. Mas aí vem a questão que eu quero trazer, né? A Cíntia falou que a gente tem que pensar no futuro, né? Eu, como programador, né, eu penso muito que a gente tem que pensar no passado, porque o teu curta novo está sendo exibido aqui hoje, e amanhã ele já é passado. E se tu não, como produtora, como diretora, tu não te preocupar com isso, daqui a 15 anos tu não vai conseguir exibir teu filme em lugar nenhum, porque as mudanças tecnológicas são muito rápidas, né? A gente fez agora uma curadoria a convite da Abdala, eu e a Laila Fossa, da mostra especial, né, que o tema é O Amor e Suas Formas. Ali a gente tem curta, o mais antigo é de 1909, Reminiscências, do Aristides Junqueira. Tem filmes assim, clássicos, né, tipo Vereda Tropical, de Joaquim Pedro. Mas tem filmes que a gente não conseguiu acessar, assim, não conseguiu, que a gente gostaria de exibir. Por quê? E aí vem a minha questão, né? As nossas políticas públicas para o audiovisual no Brasil, historicamente, elas dão um peso muito maior para a questão da produção, né? Um peso muito pequeno para a questão da difusão, da distribuição, e um peso quase zero para a questão da preservação e da memória. Então, isso é uma questão seríssima, assim, né? É uma questão seríssima porque se já é difícil preservar um longa, vocês imaginem um curta, né?
com essas mudanças tecnológicas que a gente está vivendo agora, né, eu sei de curtas que foram realizadas há 10 anos que já se perderam, assim, deu pau no HD, a produtora não se preocupou com isso. Então, se a gente não se atentar logo para isso, a gente vai ter um apagão da nossa memória cinematográfica muito rápido, né? E quem mais vai sofrer isso vai ser o curta-metragem, né? Embora muitos longas também sofram esse problema, especialmente a partir do avanço do digital, né? E essa questão precisa ser enfrentada pela categoria, pelos produtores, pelas associações. A gente não pode, já que a gente está tendo a política que foi construída pela Ancine nos últimos anos, ela está ameaçada, né? A gente está lutando para que ela se mantenha. Quando a gente conseguir retomar isso, porque a gente vai conseguir em algum momento, a gente tem que tomar consciência que a gente não pode colocar todo o peso na questão da produção. A gente tem que se preocupar com a difusão, com a distribuição, com políticas de distribuição, né? Que essa ficha meio que começou a cair, né? A própria coisa do VOD, toda essa luta que a gente tem, mas a questão da preservação segue sendo absolutamente ignorada, né? Infelizmente. Esse é um dos motivos que, quando a Abdala nos convidou, né, eu e a Laila indicamos como uma das homenageadas dessa edição a Olga Futema, que é um nome, né, absolutamente fundamental na preservação, né, ligado à Cinemateca Brasileira, mas uma diretora mulher que fez uma série de curtas muito bonitos nos anos 80 que estavam completamente esquecidos e não exibidos há muito tempo, né? Então, a gente está muito feliz de poder trazer a Olga aqui como realizadora, né? Nesse momento também que a questão dos filmes dirigidos por mulheres cada vez é uma questão mais importante. A gente teve realizadoras mulheres nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e muitas ficaram completamente esquecidas porque os filmes não circulam, né? Os filmes não têm condições de exibição, alguns filmes talvez até tenham se perdido, então a gente precisa atentar para essa questão. Eu acho que os festivais, sim, todo mundo sabe, né, são uma vitrine privilegiadíssima para a difusão dos curtas, né? E não só dos curtas, né, os longas também. Infelizmente, tem muitos longas que são exibidos em festivais que não conseguem chegar ao mercado, né? Eu tenho um exemplo de um filme feito lá no Rio Grande do Sul há 2 anos, ele foi lançado em Brasília, que é Quando as Luzes Se Apagam, do Ismael Canepelli, que até hoje não foi lançado e não tem uma perspectiva de lançamento. E se a gente for fazer um levantamento em catálogos de festival, a quantidade de longas que tiveram carreira só em festival e não conseguiram ser lançados, nem exibidos na televisão, né, é um número bem surpreendente, bem significativo. Eu acho que existem hoje, claro, muito mais possibilidades. A gente tem um canal curta, né, que foi criado em 2012, eu acho, né, Andréa trabalhou lá desde o início, né, Andréa Caos, que eu acho que é um canal bem importante, o Canal Brasil, que já tem 21 anos e que hoje um dos prêmios mais cobiçados pelos jovens realizadores de curta-metragem é o Prêmio Canal Brasil, né, que dá uma grana e garante uma difusão bacana, assim, né? Esse valor poderia ser revisto, mas... então, eu acho que existem todas essas iniciativas, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um repertório de curtas-metragens brasileiro, muito significativos, curtas assinados, inclusive, por grandes realizadores brasileiros, né? Que não circulam porque não tem cópia disponível em HD, em 2K, que possa se adequar aos novos padrões de exibição do streaming e da televisão mesmo, dos canais a cabo e tudo mais. Então a gente precisa se atentar muito para essa questão e, bom, depois a gente volta a falar um pouco mais. Eu só queria falar uma coisa que é bem importante, assim, como programador, né? Eu programo há muitos anos um festival, um programa de cinema para crianças e jovens em Porto Alegre. E o curta é um formato absolutamente maravilhoso, assim, para trabalhar com criança e adolescente. É impressionante o resultado que a gente tem com o curta-metragem, né? E como as crianças são abertas e se entregam às curtas-metragens. Então, assim, é muito importante, né, realmente, e a gente tem que fazer esses curtas circularem, mas é bem difícil por todas essas questões que a gente está colocando aqui.